E aí galera, tudo bom com vocês? Dia 26/11/2022, sábado. Hoje nós vamos falar sobre os tempos gráficos. Tô com a voz um pouco ruim porque tô sarando de uma Covid, mas a gente vai tacar o pau no barco aqui, certo? Vamos falar sobre tempos gráficos e eu vou começando a falar o quê? De acordo com Charles Down, que é o pai da teoria de Down, o mercado ele tem três tendências, tá? Então, tudo que nós falamos sobre ciclo, fase de psicologia do mercado, ele vai acabar se encaixando nisso que nós vamos falar sobre os tempos gráficos, tá? E o que acontece? O tempo gráfico ele tem um- uma hierarquia de um tempo maior sobre o menor, certo? Então, tudo que a gente vai ver aqui é referente a isso. Às vezes você está operando num tempo gráfico pequeno, vendo alguns padrões, e aqueles padrões, por algum motivo, ele não respeita tanto, porque ele está buscando um outro padrão num tempo gráfico acima dele, tá? Isso nós vamos ver aqui nessa nova aula aí explicando sobre tempos gráficos primário, secundário e terciário, tá? O mercado de cripto, ele tem também todos os tempos gráficos diário, semanal, mensal, hora, tudo isso daí, só que ele anda de uma maneira um pouco mais rápida do que o mercado tradicional, tá? Vocês vão perceber essa diferença aí. Então aqui na tela eu vou colocar um desenho, vou tentar mostrar para vocês. Aqui eu já estou usando o tempo gráfico de 12 meses no Bitcoin, certo? Que é um ano do Bitcoin desde 2015, tá? Desde 2015. Então vamos lá. Depois a gente comenta sobre o que está acontecendo, mas eu quero desenhar isso daqui, tá? Vamos colocar essa barra aqui que eu fiz como primário, certo? Vou colocar na mesma cor para não gerar confusão, certo? Tempo gráfico primário. Fazer tipo uma legenda aqui, tá? Vou pegar aqui um tempo gráfico secundário. Em verde. Então vou colocar aqui secundário em verde. Depois eu vou acertando aqui as escritas para não ficar demorado o vídeo, certo? E a ideia aqui é vocês entenderem qual que é a prioridade de um tempo gráfico para outro. Então vou pegar aqui e vou colocar desse jeito aqui para a gente ter espaço para trabalhar dentro desse desenho aqui. E aí eu vou colocar uma outra barra aqui dentro, certo? Representando a terciária, tá? Então eu vou colocar aqui de azul para a gente diferenciar. E aí eu vou ajustar ela, tá? Terciária. Verde, tá certo? E aqui é azul, tá? Vou dar um espaço melhor para vocês enxergarem. Vou abrir bem aqui a tela para ficar num padrão bem visível aí para vocês.
Então vamos lá. Vamos colocar aqui no primário que nós estamos olhando o padrão anual, tá? Padrão anual, primário, ano, tá? O secundário, nós vamos colocar secundário mensal. E o terciário, semanal, ok? Então, a gente já consegue visualizar o quê? Vamos supor que o primário é uma vela anual, certo? Que dentro dessa vela do anual existem outras velas do mensal, certo? Outras velas mensais. Então, um ano é composto por 12 meses, logo, aqui dentro, serão compostas de 12 velas mensais, certo? Um ano possui 12 meses e ele vai ser composto desta forma aqui. Lógico que não nessa ordem, pode o mercado ele anda de acordo com a sua própria expectativa, eu só estou querendo ilustrar um pouco melhor aqui para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. E dentro do mensal, nós temos algumas velas semanais. Então, um mês ele é composto por 4 a 5 semanas. E aí, ele vai tendo essa composição das velas semanais. Certo? Eu vou colocar 4 aqui. Depois a gente vai ajustando conforme a gente vai conversando aqui. Então, tá aqui. Tá? O que acontece? Se eu fosse dividir isso daqui por mais um modelo, eu iria ter o quê? Uma outra vela do diário, certo? Que representaria a vela complementar do semanal. Que seria a vela quaternária do diário, tá certo? Vamos colocar aqui numa cor laranja. Beleza. Só pra gente ilustrar para vocês aqui, tá? Pra não ficar muito cansativo. Isso daqui é importante, pessoal, porque todo aquele ciclo de mercado, isso daqui vai se desenhando ao longo dos anos, dos dias e dos meses, certo? Não é uma coisa que acontece por acaso de uma hora para outra. Então, tudo isso daí vocês têm que levar em consideração. Como que o ciclo funciona, curto, médio, longo prazo e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui uma similar ao semanal, tá? Não vai ficar muito ajustado, porque eu sou muito ruim de desenhar, mas vamos fazer um exercício mental aqui. Então, essa daqui é do mensal, semanal, e o diário vai vir aqui dentro, certo? Que seria isso daqui. Tá? Tendo em vista que isso daqui
é meramente ilustrativo, tá, galera? Só quero que vocês acompanhem aí o significado da hierarquia dos gráficos, certo? O que acontece? Se você der um zoom, você vai ver uma tendência primária no gráfico anual. Vamos supor que ele esteja subindo, certo? Isso aqui é a vela de um ano, certo? Vamos supor que ela estava subindo, tá? Aí, aqui do lado, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa vela de uma maneira ampliada do mensal, tá vendo? Que são 3 velas que ele fez aqui, que eu coloquei como se fosse 3 meses. Ele foi fazendo esse movimento aqui. O que eu quero dizer com isso é que os tempos eles vão se cruzando baseado no quê? Que o mercado anda em ondas, certo? Então aqui é o verde, que é o mensal, certo? E mensal. E aí, dentro do mensal, tem o semanal. Então vamos lá. Dentro de um mês, são 4 semanas. Aí eu venho aqui, mercado tendência de alta, certo? Vamos considerar isso daí, tá? Porque isso daqui vai ajudar a gente a entender os pontos de resistência, de suporte que o mercado encontra, tá? Até a lateralidade aqui a gente consegue mais ou menos entender o que aconteceu em um certo momento aqui. Acho que o mercado ele anda da esquerda para a direita. Aqui eu estou só fazendo uma simulação como se fosse a vela do mensal, tá? Estou dividindo ele por semana, tá certo? Então aqui, considerando que ele está fazendo esse movimento aqui, certo? De alta. Beleza? Então aqui tá aqui. Fechou? Aqui nós temos o mensal. O semanal. Semanal. Desculpa aí, galera. Tô tomando até uma água aqui porque o negócio foi louco. Esse tal do Covid aí deu louco. Então tá. Considerando aqui que é mercado em tendência de alta, certo? Aí eu vou dar uma ajustada aqui para vocês entenderem o que. Por mais que o mercado esteja subindo no anual, não quer dizer que todos os meses. Opa, desculpa, aqui é o semanal mesmo. Na verdade, aqui é o mensal. E aqui é o anual. Não quer dizer que todos os meses serão de alta. Por quê? Ó, mensal, e aqui sim será o semanal, que é o azul. Porque o mercado ele pode subir direto? Pode subir direto. Só que ele vai fazer essas correções aqui. Deixa eu ajustar aqui de novo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que o mercado deu essa pernada aqui. No semanal. Certo? Aqui essa vela.
e ele fez uma correção aqui, certo? É uma bosta desenhar com isso aqui, viu? Mas tá bom aqui, ó. Aí ele continuou subindo aqui, certo? O mercado anda para frente, tá? Mas ele vai fazendo esses desenhos em onda, tá? Ele vai andando para a direita. Vou fazer um negócio mais legal aqui para vocês. O mercado, ele anda dessa forma lateral, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Depois eu mostro como que a vela se comporta, tá? Então vamos lá. Aqui vai ficar mais fácil. Bem melhor para a gente até desenhar. Então, para finalizar esse mês, o mercado pode ter andado de várias maneiras aqui dentro. Pode ter feito isso aqui, ó. Certo? Dessa pernada aqui. Pode ter voltado um pouquinho mais aqui. E aí ele vai fazendo o seu desenho até finalizar. Mas o que vocês notem? Que no mês ele tem a tendência dele de alta, certo? Mensal também. Mas em algum momento, o semanal ele vai andar em baixa, ó. Certo? Ele vai dar as pernadas e vai corrigir ou vai lateralizar. Isso daí vai de acordo com o momento do mercado que está acontecendo. Tá? Aqui todo mundo acompanhou esse raciocínio, porque o semanal ele tem uma prioridade de que ele vai seguir o gráfico mensal, certo? Porque se o gráfico mensal, a tendência dele é de alta, o gráfico semanal, vou marcar ele aqui em azul, ele até pode fazer isso daqui, ó. Certo? Ou aqui, ó, lateralizar. Depois fazer isso daqui, tá? Então isso daqui é o movimento dentro desse gráfico mensal, que também terão o que? Os diários dentro da semana, certo? Então, de novo, aqui eu vou fazer novamente uma movimentação do diário. Por mais que o mercado esteja subindo, aqui ele pode fazer isso daqui, ó. O diário está caindo, entendeu? Ele faz esse movimento e vai retraindo no diário, porque o diário ele tem o seu próprio ritmo. Tá? Se eu der um zoom aqui dentro dessa barra, por exemplo, que ele fez essa pernada de alta, o diário pode ter feito como? Ter feito isso daqui, ó. Subindo num canalzinho bem estreitinho aqui, ó. Daí corrigir um pouco maior aqui dentro aqui. Para ele continuar fazendo com que o mensal suba, tá? Beleza? Até aqui, galera? Vou dar uma limpadinha aqui de novo. E eu vou pegar agora um candle pra gente estudar ele com maior detalhe, tá?
Eu vou pegar esse candle aqui, no mês de janeiro de 21, tá? Então eu vou deixar ele marcado aqui, ó, para ver se a gente olha ele de uma maneira um pouco mais microscópica, certo? Então eu vou marcar ele aqui, eu vou diminuir isso daqui para quê? Para o semanal. Vamos achar a seta que eu marquei, certo? Janeiro de 21. Olha só como é que já começa a fazer sentido aqui. Dezembro, janeiro, aqui, ó. Então tá aqui. Vamos voltar no mensal para vocês entenderem. Aliás, no anual. Vamos lá. Aqui está no mensal, que é o anual, certo? Que é 12 meses, é um ano. Aqui tem um ano aqui dentro dessa barra, então eu vou trazer para o mensal. Aqui o mensal, certo? De janeiro. E eu vou marcar uma outra seta em dezembro. Dezembro aqui. Certo? Aqui, ó. Esse aqui é o final daquela vela, tá? Ele vai fechar aqui. Janeiro. Aqui. E aqui é dezembro. Beleza? Então vejam só, que interessante. O mês de janeiro inteiro, ele foi o quê? De alta, certo? Eu vou marcar aqui, ó, alta. Esse candle aqui, ó, tá? Só esse que eu tô analisando. Aí eu vou trazer para o mensal. Dentro dessa alta, olha só, que é o do anual, como que tá o diário? Ele fez isso aqui, desceu, puxou, desceu. Olha só, que ele fez, ó. Ele ficou nesse canal, certo? Ao longo desse ano de 2021 inteiro. Que foi aqui, ó. 21 janeiro até dezembro, certo? Beleza? Tô desenhando aqui e vocês vão ver que agora eu vou puxar para o semanal. O semanal ele já vai ter um outro perfil. Olha só. Dentro do semanal, nós tivemos um movimento. Olha só, o desenho que eu fiz no mensal e agora o desenho que eu vou fazer no semanal. Olha só, subiu, desceu, subiu com mais força, desceu, subiu, desceu aqui, deu uma congestionada. E aqui fez um padrãozinho de queda, buscando outra base de preço. E ele fez esse padrão aqui e caiu. Essa aqui eu vou deixar marcado com qual cor? Eu vou marcar em azul e aqui eu vou marcar em verde. Certo? E aqui eu vou deixar em preto. Isso aqui é só um parâmetro para a gente, uma baliza. Tá? Isso aqui eu vou marcar em preto. Beleza?
desmarcar também essas médias aqui para não confundir vocês. Vocês estão entendendo aqui? Uma coisa é interligada na outra na questão do tempo, tá? Olha só. Vou pegar aqui as legendas. Vou colocar de volta. Mês. Semanal. E agora por diário, olha só, diário, com representação já fica diferente. É isso mesmo que eu queria mostrar. Olha só. Não é bebida não, viu, galera? Isso aqui é soro. Falou? Achar que é Campari não, que não tô podendo ainda não. Então vamos lá. Vamos fazer o outro desenho do diário, tá? Aqui já vai ficar um pouco mais complexo, porque ele já começa a se apertar aqui dentro, ó. Eu vou até fazer de uma linha, ó. Subiu, puxou e veio vindo aqui. Olha que interessante. São os micromovimentos da tendência, certo? Isso aqui que é o interessante de vocês analisarem. Por quê? Ao mesmo tempo que os padrões maiores estão numa tendência primária, existem movimentos de correções, certo? De lateralidade, de movimentos de uma movimentação mais explosiva. Entendeu? Vou deixar esse daqui em laranja, tá? Se não tiver bem para ver, a gente vai ajustando aqui. Como não tô ao vivo, não tem como saber perguntando em tempo real. Mas olha só, o diário como que ele se comporta cortando outros tempos gráficos maiores. Vamos fazer uma análise aqui bem rapidinho do que? O mensal ele fez 1, 2, 3, 4. Vamos considerar 5 pernadas, certo? O semanal ele já fez o quê? Já fez 1, 2, 3 pernadas. E o diário, olha só, para completar todas essas pernas aqui, o que que ele faz? Micro movimentos, certo? Olha só. Ainda não vou nem contar, mas são os padrões que o mercado vai desenhando dentro dos padrões maiores. Então esse é um movimento que ele tende a seguir os demais, que é o que? O diário. O diário ele vai ter um momento de baixa, porém ele vai finalizar lá em cima. Olha só, por quê? Porque a tendência maior é
do mensal e do semanal. Então, o mensal e o semanal, eles têm prioridade sobre os gráficos menores, tá? Por mais que ele vai fazer essa perna de correção, ele ainda vai buscar o quê? Alguns suportes do gráfico anterior, que é o quê? O semanal, e subsequente, o semanal vai buscar resistência do quê? No mensal, o que que o mensal fez? O que que o mensal formou dentro do desenho para ele falar, opa, essa região aqui, ó, é uma região que no mensal defendeu bem, no anual defendeu melhor ainda, tá? Entendeu? Até aqui tudo bem, né? Eu vou detalhar só mais um, que é para finalizar do diário. Vou pegar um gráfico diário e dividir. Um dia tem 12 horas e eu vou dividir ele em 12 horas, tá? Não vai mudar muito, mas senão vai ficar muito bagunçado aqui para vocês. Olha só. O de 12 horas ele fez o quê? Puxou, desceu, puxou, desceu, puxou, desceu, subiu e veio vindo fazendo esse zigue-zague aqui, ó, costurando o diário. Então você vê, dentro do dia, olha só que interessante. O gráfico do 12 horas, que é o dividido em o dia em dois, ele tem os seus momentos de subida e de descida repentina. Interessante isso aqui, viu? Então vocês precisam estar atentos nisso daqui, ó. Vou pôr uma cor aqui vermelha. Vermelha vai misturar. Vou pôr aqui o roxo. Opa, fiz um rascunho aqui sem querer. Então olha só, os 4 tempos gráficos se entrelaçando aqui, ó, dentro desse caixote que eu desenhei anteriormente. Eu não segui tudo porque não precisa. É só para mais para vocês entenderem que o gráfico menor, por mais que ele faça seu movimento próprio, mas ele vai sempre buscar o quê? A tendência do gráfico maior, tá? São pontos anteriores, correto? E aí o gráfico vai se desenhando, ó. Cada gráfico tem o seu desenho num formato de ondas, certo? Ó. Aí que legal. Até aqui tudo bem? Vamos avançar aqui. Então tá. Depois de dito isso, vamos fazer só um exercício mental do seguinte: anual, gráfico aqui, anual, certo? Gráfico anual. Ele que está dando o ritmo certo do mercado aqui. Ele que está falando, ó, eu quero fazer isso. O anual. Aqui, ó. Anual. Eu vou pegar aqui um desenho de pincel. Subiu, desceu, subiu, desceu. Lembra da aula passada sobre o jogo e o ciclo de mercado? Aqui nós estamos nesse momento aqui que o anual ele está dizendo para nós o quê? Que é o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, certo? Seguindo a aula do jogo do mercado, fase 1 de alta, 2 de alta, 3 de alta, tá? Anual, teoricamente, ainda não completou, tá? Mas precisava de um gráfico de 5 ou 10 anos para a gente ver o que está fazendo. O Bitcoin ele começou em 2008, se não me engano.
ele já vai ter um gráfico de 10 anos, que vai ser uma barra e um pedacinho dela. Vou colocar aqui a cor igual, pra gente ver como vai ficar. Então agora eu vou reduzir isso daqui para o mês, tá? Aqui ó, anual, ô merda. Anual. Agora nós vamos pegar o que? O mensal. O mensal ele vai fazer esses movimentos aqui. Eu não vou fazer muito similar porque vai ter uma expansão muito maior. Aqui eu vou pôr mensal. Em azul. É a mesma coisa que vai ser do que eu fiz anteriormente, tá? É só para vocês entenderem que o gráfico ele vai fazer alguns desenhos dentro de outros desenhos. O que significa? A tendência primária ela vai ter prioridade em cima do gráfico menor. Se bem que tudo começa do menor, tá? Mas é tem muito ruído. Então, se você falar a partir desse candle de hora que começou o movimento de alta, tudo bem. Isso aí a gente vai tratar depois. Ah, não existe um mês sem ter o dia. Tá, tudo bem, nós vamos isso daí depois a gente vai tratar. Mas a princípio é isso. Eu não sei se vocês entenderam o quê? Que o gráfico ele trabalha em ondas e dentro de uma tendência existem subtendências ou subciclos, tá? Que vocês podem usar para stops, para entrar em posição, montagem de posição, de acordo com o seu operacional. Tá? Então aqui ó, semanal, verdinho. Então aqui é anual, mensal, semanal. E se eu puxar aqui o diário, vocês vão ver o que? Um outro tipo de movimento dentro desse movimento aqui. Tá? Olha só. Ah, não está batendo. Lógico que não está porque os ciclos eles são menores. Então, o gráfico diário ele já fez uma movimentação dentro desse outro ciclo aqui. Tá vendo? Ó, teve muita congestão, aí teve algumas movimentações aqui e assim por diante. Tá? Entenderam, galera? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre o tempo gráfico e as leis não, as tendências que são as três tendências: primária, secundária e terciária, tá? Isso estende para tempos gráficos menores. Como assim, etanol? Não estou entendendo nada. Vamos limpar aqui. Nós estamos num diário, tá? Então a gente quer olhar esse candle diário com uma visão microscópica. Então, eu vou pegar aqui um candle aqui. Vou pegar um candle. Vou pegar um candle recente. E a gente já vai fazendo um estudo de como que tá. Vamos pegar esse candle aqui, tá? Do diário.
E vamos verificar ele no 12 horas, certo? Opa, 12 horas. O que ele mostra pra gente, ó? Diário foi feito uma tentativa de uma bear trap aqui, que não se concluiu, certo? Deveria ter fechado aqui acima, isso aqui a gente não vai discutir sobre isso agora. E ele falhou, ele desceu. Dentro desses 12, eu vou dividir em 4 horas. Olha só, aí você começa a ver detalhadamente o movimento que fez aquela tentativa do candle de 12, tá? 4 horas. Então, vamos lá, ó. Olha aqui onde que foi aqui o balacobaco, certo? Ele veio de uma queda, subiu, até formou aqui um pivô de alta, só que ele não deu continuidade. Por quê? Os vendedores aqui pegaram uma região de muita resistência aqui, os compradores, ó. Essa região aqui acho que é uma demanda, a zona do suprimento, a região de resistência que foi rompida, como ela era uma região que era suporte. Isso aqui nós vamos falar outro momento, ó. Isso aqui era um suporte que foi rompido com força. Daí ele vem e retesta isso daqui e virou resistência, certo? Mas é só para vocês entenderem que o movimento que ele fez dentro de um gráfico para o outro, o menor para o maior, tá? Então aqui, voltando só ao raciocínio aqui, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. O anual do Bitcoin, ele está em queda, galera. Lembra que nós falamos anteriormente que o gráfico maior, ele que vai ditar o ritmo. Então ele está em queda, o gráfico anual está em queda, a primária está em queda. A secundária, que é o mensal, está em tendência também de queda. Então, se a gente pegar o anual, que é isso aqui, ó, vou pegar essa seta aqui, vou jogar esse aqui fora, vou pegar só essa. Fazer o seguinte, pegar aqui que ele tá me dando trabalho e eu tô ruim também pra caramba, não tá dando não. Vamos lá. Atrapalhão é atrapalhão, né, galera? Então vamos lá. Tendência primária, anual. Secundária. Ó, aqui ó. Janeiro de 22. Secundária tá o quê? Qual que é a tendência? Desce, sobe, desce, sobe, desce, subiu, tá apertando aqui. Ainda tá indefinido, mas é tendência de quê? De baixo, ó. Fundo mais baixo que o fundo anterior, certo? Fundo, topo mais baixo que o topo anterior, então é um movimento de baixa. Beleza? Então, secundária de baixa. E é legal vocês entenderem o que nisso daqui. Quando os time frames, que é os tempos gráficos, são o tempo gráfico, eles estão alinhados todo para o mesmo lado, o movimento ele fica mais forte. Então vamos lá. Terciário, que é o semanal. Terciário, que é o semanal. Desde lá da onde a gente vem lendo o gráfico aqui. Desceu, subiu, aí desmanchou. O que o semanal está fazendo?
fazer desenho direito, que ficou uma cagada. Ele tá caindo também, né, galera? Ó, ele tá tentando se espremer aqui, mas aí é um outro padrão que a gente vai discutir em outro momento, tá? Então a tendência do semanal também é de queda. E vamos para o diário. O diário pode ser que comece a mostrar o que? Sinais de melhoria. Vamos lá. O diário. O diário tá aqui. Tentou dar uma... Você vê, ó, como é que os movimentos do diário são bem mais... que o pessoal fala de ruído. Mas não é ruído. Ele tá fazendo... Ó, os padrões que tá mostrando no gráfico. Tá certo? Tendência de queda ainda. Acompanhando a tendência primária. Por mais que ele tente respirar, mas ele encontra regiões que no semanal ele tem força. E aí ele bate e segura como resistência. Zonas que eram suporte agora vira resistência. Que for rompida, vira resistência. E aí ele vai, testa, não consegue romper, desce. Entendeu? Tá? E aí sucessivamente. Dentro de 4 horas, é que ele já está fazendo um movimento mais lateral, mas se ele continuar seguindo a tendência primária, ele vai fazer essa consolidação aqui dentro, vai até ficar assim, mas aqui ele vai fazer o quê? Ele pode tentar acompanhar o gráfico anterior, que é o quê? Continuação de queda. Por quê? Se a gente volta aqui no anual, por que que é mais tendência dele tentar mais uma queda? Pelo menos até que ponto, metanol? Pelo menos até essa região aqui, ó. Que é esse pavio inteiro aqui que ele já fez uma penetração, certo? Porque antigamente esse pavio que era o suporte e virou resistência aqui, ó, certo? Ó, ele era resistência, aí ele rompeu aqui, rompeu com força, virou suporte. Toda a resistência depois de rompida, ele vira suporte, tá? Então aqui nós estamos nessa região aqui. E ele pode vir testar até esse finalzinho aqui, ó. Eu acho mais difícil, porque se ele já deixou um paviozinho aqui, se a tendência vai ser continuação de alta e o mercado anda em ciclo, certo? Que a gente já conversou sobre isso. Ele pode vir fazer pelo menos essa tentativa aqui, ó. No curto prazo aqui, ó. Um alvo que eu acho que ele vai retestar. Por quê, galera? Porque é o que eu falei aqui, ó. Aqui tinha uma zona de resistência, aliás, que era suporte e agora ele rompeu para baixo. Tá certo? Legal? Não vou falar muito mais sobre isso, mas sobre os tempos gráficos, todos os tempos gráficos você consegue fazer uma análise interna deles. Vamos supor que você quer tratar o gráfico de 1 hora como o gráfico primário, então você vem aqui
cerca o gráfico que você quer, certo? O momento que você quer. E aí você dá um zoom menos aqui, ó, coloca um tempo menor, 15 minutos. Certo? Do 15 minutos você pode jogar o quê? Os 5 minutos. Então você vê que ele vai fracionando o tempo. E aí você trata como primário, secundário 15 minutos, ó. Tá vendo, ó? 3 velas aqui. Ele vai pegar e transformar essa vela verde aqui, ó, em 4 velas, tá vendo? Então se vocês pegarem aqui, você trata ela, apesar que essa aqui não, ela foi uma vela única. E aqui você diminui essa vela aqui e ele vai fracionando em mais velas para você estar tentando como terciário. E agora o mercado está o quê? Buscando o quê? Olha só, em tempo real aqui. Vamos ver qual o tempo gráfico maior. Ele está querendo buscar algum padrão? 4 horas. 4 horas? Por que 4 horas? Porque aqui o 4 horas, ó, ele está numa zona de suporte, porque rompeu, certo? E agora ele vai testar isso daqui como suporte. E vamos ver o maior ainda, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Vamos ver o que ele quer fazer. Fez uma pinça aqui. Rompeu, segurou aqui, ó, não conseguiu romper, bateu quase um fundo duplo aqui. Só ver o RSI como é que tá. Volume. Bom, o RSI, ele, depois eu vou explicar também, mas ele tá na tendência de alta. Só o volume que não tá dando muito certo, mas ele também fez uma divergência no volume da queda aqui, ó. Então tem tudo para subir, viu, galera? Tem tudo para subir aí, pelo menos no curto prazo, tá? Se ele perder essa zona de suporte, ele vai buscar por fundos anteriores, que é o que eu falei para vocês ali naquelas zonas de regiões que eram suporte aqui até do 13.400, 13.900, que é essa profundidade aqui, ó. Legal? Espero que vocês tenham gostado sobre a aula de tempo gráfico e tendência primária, secundária e terciária. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários aí pra gente. E um abraço, fiquem com Deus, boa semana para todos. Falou, seus trapalhão? É nóis. Tamo junto.